Olá a todos, vamos continuar o nosso estudo da termodinâmica ao abordarmos o conceito de gás ideal, que é uma simplificação bastante útil e que irá aparecer bastante vezes. Comecemos por rever o conceito de pressão. A pressão, P, é igual a F sobre A, ou seja, é a força por unidade de área e é uma grandeza escalar. A unidade SI de pressão é Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, em homenagem ao físico francês Blaise Pascal, que clarificou o conceito de pressão. Nestas aulas iremos utilizar outra unidade de pressão, que como vamos ver vai ser bastante mais útil no estudo da termodinâmica, que é a atmosfera, em que uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Uma atmosfera não é mais do que a pressão atmosférica ao nível médio da água do mar. Para melhor visualizarem o conceito de pressão, vamos considerar um seguinte exemplo. Consideramos uma folha de papel à pressão atmosférica, ou seja, P igual a uma atmosfera. Qual é que é a força exercida numa das faces de uma folha de papel por ação do ar? Ora bem, a área da folha de papel é aproximadamente 10 decímetros quadrados, da ordem de 10 decímetros quadrados, logo a força é aproximadamente igual à pressão vezes a área, que é aproximadamente igual a 10 elevado a 5, 10 elevado a 5, que é uma atmosfera, vezes 10 elevado a menos 1 metros quadrados, que é a área, que é aproximadamente 10 elevado a 4 newtons, que é uma força gigante, cerca de 10 vezes superior ao peso de uma pessoa com uma massa de 100 kg. Nesse caso, o peso é 100 vezes o G, que é aproximadamente igual a 10, que é 10 elevado a 4 newtons. Perdão, 10 elevado a 3 newtons. E agora surge naturalmente a pergunta, como é que a folha consegue resistir a esta força? A explicação reside no facto de que existe uma força do mesmo modo e na mesma direção, mas no sentido oposto. Deste lado temos esta força, mas do lado oposto temos uma força exatamente igual. Porquê? Porque também temos aqui uma pressão atmosférica. Assim, as forças compensam, a força total é nula e assim conseguimos abanar uma folha no ar sem sentirmos qualquer tipo de resistência. Agora que clarificámos o conceito de pressão, vamos estudar as primeiras experiências feitas com os gases ideais. A primeira foi feita por Boyle no século XVII, em que executou uma série de experiências com gases rarefeitos, gases com pequena concentração, como por exemplo o ar da sala em que vocês estão. Boyle colocava o gás num recipiente com um pistão, com uma área de secção S conhecida, a temperatura constante, T igual a constante, e o pistão estava livre, podia-se mexer, e de seguida aumentava a pressão do gás, colocando pequenas massas conhecidas em cima do pistão. Ele conhecia as massas, portanto conseguia calcular a pressão a que o gás estava sujeito. Conseguia também calcular o volume do gás em cada posição. O volume não era mais do que a área da secção do pistão vezes a altura do pistão. Volume é S vezes H. E obteve o diagrama PV que aqui tenho desenhado. Do diagrama, verificamos que P é proporcional a 1 sobre V, ou seja, que PV é igual a constante, com uma constante por determinar. Este resultado é conhecido por lei de Boyle-Mariotte, pois também foi descoberto independentemente por Mariotte, embora mais tarde. Já no século XIX, Gay-Lussac pegou em vários gases rarefeitos e variou as suas temperaturas medindo a pressão a volume constante. Obteve o gráfico que eu tenho aqui desenhado. Por exemplo, aqui temos o gás 1, aqui temos o gás 2. E apesar de ter obtido apenas pontos experimentais nesta região, verificou que as retas dos gases interceptavam-se aqui a temperatura igual a menos 273,15 graus. Corresponde à temperatura do zero absoluto. A relação obtida, P proporcional a T, chamamos de lei de Gay-Lussac, em homenagem ao cientista, e esta lei é válida para volume igual a constante. Juntando os resultados da lei de Boyle-Mariotte e da lei de Gay-Lussac, obtém-se a equação de estado dos gases ideais, que PV é igual a nRT. P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, N é o número de moles e R é a constante dos gases ideais. Isto é uma equação do tipo F de P, VT igual a zero,
basta vermos que PV menos RT igual a zero. Podemos escrever a equação de estado nesta forma. E como apresentei no primeiro vídeo de termodinâmica, chamamos a isto equação de estado. Portanto, temos aqui a nossa equação de estado dos gases ideais. Nesta equação, T tem que estar em kelvins, de modo a termos pressão igual a zero, quando T igual a 0 kelvins, de acordo com aqui o gráfico obtido por Gay-Lussac. E R, a constante dos gases ideais, é 8.314 metros cúbicos Pascal por Kelvin, em unidades SI. Podemos escrever aqui as unidades. Pre tem unidades de Pascal, volume tem unidades de metro cúbico, N tem unidades de mol, R tem estas unidades aqui e T tem unidades de Kelvin. Acontece que por vezes a equação dos gases ideais aparece definida em termos da massa e a massa molar é absorvida no R. Nesse caso, que não vamos utilizar nos nossos vídeos futuros, o R depende de material para material, porque tem a massa molar absorvida. Para finalizarmos, basta definirmos o que são gases ideais. Os gases ideais são gases que verificam esta equação de estado. E esta equação de estado pressupõe duas condições. Essas condições são que o gás não ocupa volume no recipiente, ou seja, as moléculas têm volume desprezável. O volume efetivamente ocupado pelo gás é simplesmente o volume do recipiente onde o gás está. E 2, as interações intermoleculares do gás são desprezáveis. Assim, vemos imediatamente que um gás rarefeito, como por exemplo o ar, é um gás ideal. É um gás que tem poucas moléculas, é rarefeito, portanto o volume que elas ocupam à partida é desprezável, tal como as suas interações. Daí ter referido gás rarefeito nas experiências de Gay-Lussac e de Boyle antes de introduzir exatamente o que significa um gás ideal, que é um gás que verifica estas duas condições aqui. É tudo sobre o gás ideal e no próximo vídeo vamos analisar a primeira lei da termodinâmica. Até à próxima.